Tá, então nesse vídeo vamos entender melhor qual é a ideia da regressão. Se vocês lembram do vídeo passado, o que a gente fez foi padronizar os dados. Isso aqui não são os dados de Galton, mas dá a mesma ideia de antes. Os dados foram Z normalizados, então a média sempre é zero. E cada crescimento de uma unidade aqui é um desvio padrão. Se eu traço a reta de 45 graus, essa seria a reta da correlação perfeita, né? Tipo, x igual a y, entende? Mais zero, basicamente. Qual é o valor de beta para essa reta de 45 graus? Desculpa. Como ela sempre passa por todos os pontos aqui, entende? Então não importa qual par de pontos eu pego, tipo 0 ou 1, ela vai ser ΔY por ΔX. ΔY sempre cresce em uma unidade, ΔX cresce na mesma taxa, proporção, entende? Então vai ser beta igual a 1. Isso é o caso quando a correlação é perfeita, entende? Tipo y igual a x, como vocês podem ver aqui. Para dados normalizados como esse, isso aqui inclusive vai ser equivalente à correlação de Pearson que a gente viu na aula passada. Agora vamos pegar uma janela, igual foi feito com os vizinhos próximos, entende? E para essa janela, vamos ver qual seria a melhor reta aqui. Se eu pego uma janela entre 1 e 2 e tiro meio que assim a média em x e em y, né? Tipo, aqui vai ser mais ou menos meio, que os pontos são bem distribuídos nesse sentido. E aqui também você vê que não vai ser necessariamente esse local de 45 esse local onde passa a reta vermelha, porque a concentração de pontos é um pouco mais abaixo, parece ter mais pontos para baixo do que para cima. Então, quando a gente tira essa média nova aqui, a reta que passa entre a origem e esse ponto médio dessa janela não é mais a reta de 45 graus, entende? E essa reta ela vai ter um outro fator de inclinação. A regressão linear vai estar preocupado em achar a reta ótima para todos os conjuntos de pontos, como a gente já falou antes. A gente vai conseguir mostrar, como eu falei com vocês, que para dados normalizados, a inclinação da reta aqui é menor do que 1. E, na verdade, vai capturar a equação da correlação de Pearson, que é a covariância em x e y, dividido pelo desvio de x e desvio de y. É uma métrica de correlação entre menos 1 e 1. Então, beta sempre vai ser entre menos 1 e 1, para dados normalizados, meio que indicando a inclinação dessa reta, que é o mesmo valor da correlação. Entendeu? Tipo, nesse caso, dá mais ou menos 0,5. Quando os pontos tendem a concentrar em torno da linha vermelha, a linha amarela, a linha verde vai ficar cada vez mais próximo da linha vermelha para qualquer janela que você pegar. Na hora que eu tenho que pegar todas as janelas possíveis, estou falando aqui só para um, mas ela sempre vai tender para a linha vermelha, chegando no beta igual a 1, que é a correlação perfeita. Então, isso é a intuição do que a gente quer resolver. Para todas as janelas, ache a reta que minimize uma distância. Entendeu? Isso vai ser feito com dados Z normalizados, como a gente falou, né? X menos x barra dividido pelo desvio padrão. E isso sempre gera dados onde a média da coluna é 0 e o desvio padrão da coluna é 1. Só para ter um exemplo, aqui eu tenho um data frame que tem a altura dos pais na média, a altura dos filhos. Terei a média das colunas. Isso aqui terá a média das colunas. Terei o desvio das colunas em pandas, na segunda linha aqui. Converti meus dados para ser dados menos média e dados dividido por desvio, por coluna. Quando eu olho agora, os dados não estão mais em polegadas, eles estão no máximo 4 ou 5. E a média deles é basicamente 0, como está aqui, e o desvio é igual a 1. Dá para provar que isso vai acontecer, gente. Não vou fazer aqui a prova no curso não, mas não é tão difícil ver a prova não, se você meio que escreve qual é a equação da média do desvio desses novos pontos. Certo? Aqui no R eu não vou ter tanto tempo de fazer isso não, mas não é tão complicado de fazer. Então aqui eu vejo que a média e desvio é igual. E agora a gente tem a intuição dos vizinhos mínimos das retas para começar a montar o nosso problema de regressão. O nosso problema de regressão de forma visual vai ser o seguinte. A gente vai ter uma reta
E essa reta, ela vai passar pelo centro, pela média dos dados, já que é 0, 0. Entende? E ao passar pela média dos dados, já que é 0, 0, ela vai ter uma inclinação que é equivalente à correlação. A gente falou isso alguns slides atrás. Entende? Ao ter uma inclinação equivalente à correlação, o que é que eu estou falando? Tipo, um passo em x meio que aumenta uma correlação aqui em y. Entende? Um desvio padrão de x aumenta uma fração do desvio padrão de y, que é essa correlação. Isso é a nossa intuição final, que a gente vai chegar. A gente vai chegar nesse resultado resolvendo um problema de erros. Entende? A gente vai definir para cada ponto qual é o erro em relação a essa reta. E o erro aqui é a distância mesmo, do ponto para a reta, que não é muito difícil de computar. Se eu tenho uma reta beta xi e eu somo o erro, né? O erro é o valor que eu observo menos beta xi. Aí você pensa, mas peraí, Flávio, cadê o alfa? Para onde que o alfa foi, entende? Note que a reta sempre passa pela origem para dados normalizados. Eu simplifiquei o problema, entende? Então não tem alfa. O alfa não existe, porque eu normalizei. Já já eu volto com eles. Entende? Então agora eu tenho um erro para cada ponto desse, que é basicamente o quão distante é o ponto da reta que eu estou criando. Depois que eu tenho um erro e eu quero minimizar esse erro, eu posso passar esse problema de cálculo. Como é que eu faço isso? Eu elevo o erro ao quadrado, porque derivar ao quadrado é mais simples. A gente falou sobre isso na aula de risco também, mas eu vou voltar aqui com intuição melhor do que se fosse mais simples. Né? Então eu levo o erro ao quadrado e minimizo uma função. Então aqui tem o erro elevado ao quadrado. E aqui embaixo eu minimizo uma função onde essa função é a soma, aqui é um somatório em i, de yi menos beta xi. Isso aqui é a previsão que eu estou fazendo, né? É a reta. Então é a soma do observado, OBS, menos o previsto. Eu estou cansado de escrever isso, mas menos o previsto. Então, elevado ao quadrado. E eu vou minimizar essa soma. Se você lembra da aula de risco, que foi a aula 7, e eu já falei várias vezes que eu tenho que fazer essa ponte aqui nessa aula de regressão, né? Na aula de risco, a gente meio que achava o ponto que sumariza os dados em uma dimensão. Entende? Via erro quadrado. Isso era o risco. Entende? Qual é o parâmetro que melhor captura os dados em uma dimensão via erro quadrado? Isso dava igual a média. Entende? Então, no erro quadrado, isso foi a média. Ao usarmos a perda quadrática na regressão, a gente está fazendo a mesma coisa. Só que não é mais que vai ser a média de um ponto. Vai ser a média em duas dimensões. Então, o beta vai capturar a tendência média. Porque minimizar um erro quadrado retorna para a média. Entende? E você pode até ver isso depois de ter o resultado. Mas a ideia é essa. Por isso que o erro quadrado é interessante. Ele captura a tendência média nos pontos, em x e y ao mesmo tempo, dado que foi uma regressão linear aqui. Em só uma dimensão, quando a gente minimizou isso, e simplesmente virou a média simples. E é isso. Até o próximo vídeo.